a participação de todos, da Universidade Federal, do Cássio, que vai falar pelo Condes, e sempre alertando o seguinte: Floripa Sustentável é um guarda-chuva, é um movimento que articula e apoia ações de outras entidades para que a gente fique bem forte juntos. Quem coordena toda essa parte da região metropolitana é o Condes, que no momento o coordenador é o Mários, e a entidade que coordena o Condes é a Floripa Amanhã. O Mários é um dos membros da Floripa Amanhã. Quem coordena o Floripa Sustentável sou eu, que sou presidente do Conselho da Floripa Amanhã, e a entidade que coordena o Floripa Sustentável também é a Floripa Amanhã. Por isso, vamos agradecer aqui a dona Anita Pires, que é a presidente do Floripa Amanhã, e todos os membros da diretoria que estão aqui conosco. Eu vou passar alguns informes para vocês da dinâmica do nosso evento. Nós temos um trio aqui que, modéstia à parte, é muito boa em reunião, que é a Clarissa, a Márcia e eu, que a gente se sintoniza aqui divinamente bem e só flui. Essa reunião está sendo gravada e, de vez em quando, a Clarissa vai botar no chat e eu também vou alertar vocês. Também cabe o registro de que essa reunião é aberta, com a presença de imprensa, tem assessor de imprensa conosco, e então tudo que vai ser falado aqui provavelmente poderá ser publicado também. A nossa reunião terá a seguinte dinâmica: eu faço uma aberturinha bem rápida de 5 minutos, tem uma contextualização da iniciativa da Grande Florianópolis mais integrada, que é o Léo Xavier, e que é o presidente da Biguaçu Transportes Coletivos Limitada, e o Roberto Izanzerla. É isso, Roberto? Não falei errado? Sganzerla. Sganzerla, exatamente. Especializado em marketing e transportes em São Paulo. Vocês dois têm 10 minutos, ou seja, 5 minutos para cada um. Assim que o Léo terminar o primeiro 5 minutos dele, já passa para o Roberto. O olhar da academia será pelo professor Dr. Bernardo Meyer, que é do Observatório de Mobilidade da UFSC. Professor, o senhor terá 10 minutos para dar o seu olhar sobre essa proposta. O olhar da sociedade civil. O Cássio Taniguchi estará representando o Condes e fará a sua apresentação e tem 10 minutos. E o olhar do governo, que seria ou será o secretário Tiago Augusto Vieira, que é o secretário de Infraestrutura do Estado, que também terá 10 minutos. Nós teremos 10 minutos de debate. Para o debate, serão lidas as 5 primeiras perguntas que serão inseridas no chat. Por favor, escreva as suas perguntas no chat, que a Clarissa estará acompanhando, vai passar para mim e eu vou ler as perguntas. Mas sempre identificando o palestrante que você quer destinar a pergunta, e ele terá 2 minutos para responder para a sua resposta. As demais perguntas serão encaminhadas ao palestrante para serem respondidas posteriormente. Passou de 5, aí a gente encaminha, se for para o Léo, ou para o Cássio, ou para o professor Roberto, ou até para o Tiago, né? Bom, importante identificar o nome, já falei, para podermos encaminhar a resposta. E o encerramento será feito pelo Mários Pagnatti, que é o coordenador geral do Condes, e o Mário tem 5 minutos para o seu encerramento. No caso da imprensa, caso tenha algum questionamento, encaminhe pelo chat também para o Cláudio, que é o nosso assessor de comunicação, que está acompanhando a reunião. Ou seja, vamos tentar seguir, como a gente fez com a reunião do prefeito, deu muito certo, não fica cansativo. A ideia desse encontro foi quando o Léo procurou, e eu atuei muito na mobilidade da Grande Florianópolis, na época que coordenava Condes, Floripa Amanhã, etc. O Mário já vem trabalhando bastante, mas o Léo queria que todo mundo desse a mão e trabalhasse pela mesma moeda. Então, decidimos o seguinte: a iniciativa privada tem um projeto que quer apresentar
que não deixa de ser um paliativo para a integração do transporte coletivo da região até o governo do estado fazer uma licitação. O Taniguchi vai falar pela sociedade civil. O que a sociedade civil pensa desse projeto e quais os ajustes que deverão ser feitos ou não. E o professor Bernardo, a mesma coisa, mas com o olhar da universidade e o que ele pensa. Eu conversei com todos eles antes de montar essa reunião, inclusive com o secretário Tiago, estive pessoalmente com ele, e para ele, então, dar o olhar de governo, que não adianta a gente ficar aqui discutindo se o governo não acatar a ideia, porque ele tem que fazer a integração dos municípios. Ele está bem aberto, eu percebi quando eu conversei com ele, mas não sei, a palavra é dele. Então, pessoal, eu vou começar já, passando a palavra, então, para o Léo. Vamos lá, Léo. Só tem que ligar o teu microfone. Léo, teu microfone está desligado. Ok. Boa tarde a todos. Bem objetivamente, gostaria de saudar a dona Zena, a dona Anita, o Mário, a Clarissa, a Márcia, que gentilmente organizaram esse evento, sempre muito preocupados com as coisas não só da cidade de Florianópolis em si, mas em função da conurbação existente, os problemas acabam sendo comuns e que não é diferente com o problema da mobilidade. Eu poderia aqui rapidamente fazer uma reflexão e começar pelas mazelas, começar pelas dificuldades, começar pela crise, começar falando da pandemia, de todos os males que agridem, digamos assim, a mobilidade urbana, não só de Florianópolis, mas como da região metropolitana. Mas eu vou tomar como princípio da minha reflexão, e o doutor Roberto vai complementar, uma frase que eu gosto muito de um autor desconhecido, que diz o seguinte: o pessimista reclama do vento, o otimista espera que mude, o realista ajusta as velas e segue em viagem. Eu gostaria exatamente de fazer essa reflexão em cima da realidade em que a gente vive. Ou seja, é hora de a gente ajustar as velas e seguir a viagem. Por quê? Porque esse é um problema que está aí, as dificuldades estão aí, todo mundo sabe o que tem significado a pandemia por diversos setores da economia, e o sistema de transporte público de passageiros não é diferente. E, em cima da realidade, eu gostaria exatamente de começar com planos, né? O Planos, a elaboração do Planos, que todos nós conhecemos, o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Grande Florianópolis, que foi idealizado pelo governo do estado de Santa Catarina, em parceria com o Observatório de Mobilidade da Universidade, lá já no ano de 2015, né? E, com o advento do plano, se estabeleceu aí uma política pública cuja diretriz está voltada essencialmente para a melhoria do transporte coletivo da nossa região, né? E, por consequência, a melhoria da mobilidade, das condições da mobilidade urbana. Passado todo esse tempo, de 2015 para cá, já se vão 6 anos, né? O governo do estado vem conversando com as prefeituras municipais envolvidas, né? No sentido de poder dar seguimento a essa ideia, visto a necessidade de se poder cumprir exigências legais, protocolos e assim por diante. Todavia, esse processo, por N razões, ele não tem tido o seguimento e a velocidade necessários, e, com isso, essa importante política pública ela tem sofrido muitos atrasos, né? Fazendo com que a própria comunidade usuária do serviço de transporte acabe por não se beneficiar das vantagens que esse sistema, quando implantado, quanto essa política, quando implantada, certamente trará, né? E nós vivemos, na realidade, a gente tem conversado sobre isso, o sistema e a mobilidade, ela vive num fosso, né? Ou seja, até que se venha, como disse a dona Zena, uma nova política pública e o plano seja implementado através de uma necessária licitação, a vida está correndo aqui embaixo, né? Ou seja, nós não podemos ser pessimistas ao ponto de achar que o vento está faltando, não podemos ser otimistas demais esperando que alguém amanhã ou depois venha e mude a situação. Nós precisamos ajustar as nossas velas e nós temos que seguir em frente. Então, a reflexão que a gente faz é exatamente essa, né?
Então, pensando exatamente nisso, e vivendo como operador do sistema, e até de forma angustiada, né, as consequências dessa falta de mobilidade, e agravado ainda com todas essas questões da pandemia, de regras sanitárias, e na tentativa assim, angustiante de poder oferecer melhores benefícios aos usuários, essas atuais empresas operadoras, doutor Cássio, à luz das premissas do Planos, e é bom que se diga isso, o Planos está sempre como referência nas nossas cabeças, eles resolveram implementar, mesmo que paliativamente, como disse a dona Zena, um projeto que nós estamos chamando, e o Roberto depois ele vai colocar com muito mais objetividade, que nós estamos chamando de Grande Floripa Mais Integrada, né? Como o próprio nome já diz, ele visa proporcionar uma melhor e maior integração desse sistema, especialmente com relação às possibilidades de deslocamento, e especialmente com relação a novas formas de pagamento dos usuários. E esse projeto está alicerçado, basicamente, na mais moderna tecnologia de bilhetagem eletrônica hoje existente no Brasil, né? E onde, através de novos validadores, e validadores aqui, leia-se catraca eletrônica, os usuários passaram a ter um sistema dentro dos ônibus como um elemento, um agente ativo, que possa proporcionar a ele, usuário, uma maior facilidade, como eu disse, através das diferentes formas de pagamento de suas passagens. É o teu tempo, hein? Olha o teu tempo, Léo. Ok, bem como facilitando outras vantagens. Então, na realidade, esse sistema, concluindo para passar para o Roberto, ele é um conjunto de informações que vai, além de proporcionar essas novas formas de pagamento, telemetria, reconhecimento facial, a aplicação de um app para que isso aconteça, informações georreferenciais, e tudo isso vai se dar através de um cartão metropolitano, que o Roberto também vai falar. E em síntese, nós queremos colocar essa tecnologia a serviço do governo, a serviço do poder concedente, porque hoje ele não tem aquilo que é mais importante, a informação. Então, através do sistema eletrônico, da bilhetagem eletrônica, ele irá ter acesso às informações de quanto se transporta, de como se transporta, para poder, amanhã ou depois, ter uma massa significativa de informações e poder, através dela, fazer um plano de negócio para uma nova licitação. Então, eu me despeço aqui, agradeço, passo a palavra para o Roberto, para que ele possa dizer o que é esse Floripa, o que é esse projeto Grande Floripa mais integrada. Perfeito, Desde Léo. já eu agradeço. Desculpa te interromper, a mas oportunidade. O secretário entrou agora, Roberto. Eu ia passar direto a bola, mas o secretário entrou agora. Seja bem-vindo, secretário. Nós iniciamos até para agilizar depois do teu tempo, tá? Obrigada pela sua presença, secretário. Vamos lá, Roberto. Boa tarde a todos, muito obrigado a gentileza do convite e agradeço já em nome da Condex, CDL, Floripa Sustentável. Vocês estão vendo a minha tela, correto, de fundo? Sim. Perfeito. Muito bem, eu pedi, inclusive, quando o Léo Filho me convidou para fazer a apresentação do projeto, Grande Floripa Mais Integrado, eu fiz questão que ele fizesse essas palavras introdutórias, porque ele tem, à luz do contexto local, com essas considerações todas que ele fez muito pertinentes. Muito bem, como o evento está se chamando Mobilidade como Serviço, permitam-me fazer dois, três considerandos sobre o assunto. Nós estamos definitivamente entrando na era da mobilidade humana. Mobilidade urbana é o que a gente viveu até 2020. Foco no cartão, foco na linha, no ônibus, na parada, na garagem, enfim, na operação. Mobilidade humana é muito mais. Mobilidade humana, que foi, inclusive, acelerado esta mudança de era até com a pandemia, com foco nas pessoas, operações com todos os seus protocolos, o que antes não tínhamos. Então, mobilidade humana, que na minha visão começa a partir de 2021, os clientes, os usuários estão no centro dos serviços de transporte.
Porque eles nunca estiveram no centro? Não, na verdade eles sempre estiveram na maneira periférica, né? Quer usar o ônibus? Muito bem, o ponto está ali, por favor, pegue. Você quer pagar? Então use esse cartão. Você quer recarregar? Você vai lá no terminal. Então a grande mudança que está acontecendo e ocorrendo nas cidades é que esses novos conceitos de mobilidade integrada, que é o que o projeto, que esse que nós estamos falando, objetiva, ele está sustentado sobre este conceito, que tem uma palavrinha muito usada internacionalmente, que se chama MaaS, que é Mobility as a Service, ou mobilidade como serviço. Um pouquinho, passando aqui. Então, o que muda, na verdade, nesse jeito de fazer a nova mobilidade é que não é mais apenas o ir e vir, agora é mobilidade integrada, mobilidade como serviço. Ir e vir é mobilidade urbana, mas é mobilidade humana. Deixamos de vender viagem e começamos a pensar em jornada do cliente. Né? Deixamos de ter aquele conceito, pague só com esse cartão. Quando você estiver na Biguaçu, você vai pagar com esse. Quando você estiver na outra cidade, você vai pagar com esse. E pague como quiser, recarregue do jeito que você quiser. Né? Deixamos aquele conceito de compre só naquele local, tá vendo? Só naquele guichê, e compre da onde você quiser, da sua casa e outros lugares. Então, a gente criou um projeto para referendar à luz. Eu não sei, eu esqueci de fazer um pequeno ponderando, porque eu tenho muito pouco tempo, e só o MaaS daria os 5 minutos, mas eu já implantei uns 50 projetos no Brasil e diversos projetos metropolitanos, inclusive de São Paulo. De São Paulo, onde eu estou, o cartão novo foi eu que fiz, o de Belo Horizonte foi eu que fiz, o cartão ótimo, o da Grande Vitória, e agora, 2 anos atrás, eu poderia enumerar alguns, inclusive fora do Brasil também, na Ásia, e eu acho que Grande Floripa, eu posso dizer, porque eu estou trabalhando no Brasil e fora do Brasil, é um dos últimos estados que não tem o conceito ainda de um transporte integrado. Então, para poder a população entender tudo que vai vir, nós usamos aí como inspiração a Ponte Hercílio Luz, usamos aí os seus morros no fundo, né, nos inspiramos nisso, o sol nascendo de trás do mar, usamos as cores da mobilidade hoje, das 3 empresas que atuam na região, na verdade são mais de 3, mas as 3 que estão se unindo para fazer essa operação, que é a Biguaçu, Santa Terezinha e Jotur, que é a cor amarela, a cor do sol, o verde, que é a cor das florestas, e o azul, da cor do mar, porque cidades que priorizam o transporte coletivo são cidades sustentáveis, e vai referendar esse sol nascendo, ele vai dizer o seguinte, está vindo aí uma nova era, iluminando um pouco, trazendo segurança, trazendo todas as facilidades que um cartão metropolitano pode proporcionar. Então, Grande Floripa mais integrada é o nosso projeto, e ele está sustentado sob o conceito de Mobility as a Service. A gente não faz apenas a bilhetagem eletrônica moderna, a gente tem que construir o plano de mobilidade, que está do lado esquerdo com as empresas atuais, e são os layouts atuais da mobilidade agora integrada, o novo layout do ônibus. Já estamos preparando o projeto para receber o on-demand, que é transporte coletivo sob demanda. Aliás, o projeto pioneiro no Brasil, eu acabei ajudando também, que é aqui em São Bernardo do Campo, é jornada do cliente, comprando pelo aplicativo, recarregando pelo aplicativo, priorização do transporte coletivo e os transportes de mobilidade complementar, quer seja por barcas, quer seja pelo First Last Mile por uma bike, e pagando do jeito que você quiser, com cartão transporte ou outros meios. Hoje a operação, como todo mundo sabe, cada cidade tinha que ter o seu cartão, e a ideia agora é que o mesmo cartão a pessoa possa, o cliente e o usuário possa passar por qualquer uma das cidades metropolitanas, vir à capital e voltar. Para sustentar esse projeto, também criamos aí a Associação Metropolitana das Empresas de Transporte Coletivo da Grande Florianópolis. Também acho que é uma das últimas regiões que não tinha uma associação que contemplasse a operação metropolitana. Geralmente há as associações municipais e as metropolitanas, pela natureza diferente da sua operação. Então, a Biguaçu agora passa a trabalhar com Grande Floripa mais integrada no seu layout, a Jotur também passa a integrar no seu layout, a Santa Terezinha também, e quando tiver os novos ônibus, e logo já teremos um, já vai vir no conceito novo, esse que eu estou mostrando para você. Quando tivermos o serviço on demand, que é muito importante para atender as comunidades, lugares e regiões onde o ônibus grande não chega,
ou que tem uma demanda reduzida, você pedir pelo aplicativo, pagar a passagem com cartão de crédito ou cartão transporte, fazer a sua mobilidade, ele é extremamente interessante. E essa aqui é a grande estrela do nosso programa, né, que é o cartão metropolitano, tem esse fundo aí de Platinum para dar um prestígio para o cliente do serviço de transporte. Aliás, no mundo inteiro, o transporte ele é algo importante. A cidade, por exemplo, Londres, o símbolo de Londres é um ônibus vermelho, né, um dos símbolos. Então, a pessoa tem um orgulho da sua mobilidade, e nós temos que ter layouts bonitos, temos que ter cartões aderentes, né? Então, a gente está criando sobre uma melhor prática que está sendo praticada no mundo todo. Dos 40 e 50 projetos que eu fiz, eu já relancei uns 10 com este conceito, que é um único layout na frente e um único layout atrás. A gente não precisa fazer mais família. O cartão estudante, o cartão VT, o cartão deficiente, o cartão idoso, se a biometria facial é ela na tecnologia de inteligência artificial, ela que vai fazer a aferição. Quem vai fazer a aferição é a inteligência artificial quando você aproxima o cartão do validador, e não mais uma conferência humana, né? A Metrópolis é a nova associação que sai, que se inaugura a partir de agora com uma liderança muito atuante do Léo Filho no pensamento dessa associação, e aqui estão os funcionários já com o seu crachá. Eu também propus a criação de cartões turísticos. A gente sabe que Florianópolis é uma das cidades espetaculares para o turismo, e a gente tem certeza que pós-pandemia vai atrair muitos turistas, inclusive neste verão, depois de todos vacinados, estrangeiros, todos vacinados. A gente sabe que o turismo principalmente localmente, vai crescer bastante, do jeito que está acontecendo já com as cidades com clima frio. Florianópolis, por exemplo, já está bombando no fim de semana. Com certeza, no final do ano, nós também teremos esse efeito em Florianópolis, e já estamos preparando os cartões turistas para o cliente turista comprar e levar o seu cartão de presente. E tudo vai ser feito pelo aplicativo. Aqui está o conceito de jornada. A jornada do cliente não começa no ponto de ônibus, muito menos dentro do ônibus, começa na casa dele. Quando ele entra, ele vê o horário do ônibus, quanto tempo vai demorar para chegar, vai ser 5 minutos, ele recarrega o seu cartão, ele consulta o seu saldo, vê a tabela de linhas, vê os pontos de recarga e faz a sua geolocalização para fazer a sua mobilidade. Aqui são algumas premissas do projeto. Ele vai ser muito mais ágil, as tecnologias atuais são antifraude, com a tecnologia que eles escolheram, que é a Tacom, compra de crédito pelo aplicativo, ponto de recarga e etc. Aqui está uma das campanhas dizendo que vai haver agentes nos terminais para fazer a recarga, a biometria facial que garante a possibilidade de ser um único layout, porque é ela que lê o cartão e não é mais alguém que olha, fica olhando o verso, vê se a foto é do Roberto mesmo. Isso tudo é feito pela inteligência artificial. Como haverá uma implantação faseada, a Biguaçu começou, depois vem Santa Terezinha, na sequência a Jotur. Toda vez que o ônibus já estiver no projeto integrado, ele tem essa identificação. Esse é o novo validador que está dentro dos ônibus, já em algumas versões. Aqui está o seu novo cartão metropolitano. E como dissemos, o projeto, para ele ser bom e respaldado nas unidades práticas, ele não pode apenas prever o que estamos fazendo hoje. Ele já tem que prever o que vai acontecer amanhã, depois amanhã. Então, temos que ter corredor verde, temos que priorizar o transporte coletivo. Todas as cidades que priorizam o transporte coletivo são cidades sustentáveis, são cidades melhores para se viver, para respirar, para criar os nossos filhos e os nossos pais. Temos que deixar também já previstos os modais complementares. Por exemplo, em Vitória, há 3 anos atrás, desenhamos o aquaviário, que vai ser lançado esse ano. Então, a gente tem que pôr no projeto, e quando ele vir, tem que estar aderente no projeto de mobilidade integrada. Pagar com o mesmo cartão, não tem sentido se ter um cartão para um modal, outro cartão para outro, ainda mais dentro dos próprios modais ter vários cartões. Isso é uma coisa já bem ultrapassada, e digo que é coisa de mais de uma década atrás, né? Então, a gente está correndo para deixar o projeto acessível, por exemplo, bikes integradas. Na minha visão, a bike tem que estar alinhada com a cor do ônibus, para mostrar que o seu first last mile ele pode ser feito por uma mobilidade ativa. E aqui temos já preparado um cartão contactless. Isso aqui é a tendência de mundo. A última vez que eu fui para o evento mundial de transporte em Estocolmo, antes da pandemia, obviamente, a gente já pagava no ônibus, a maioria das pessoas pagavam com cartão bancário. Então, esse é um cartão bancário, aderente ao projeto de transporte, com uma bandeira que pode ser Visa, Master, enfim, aí é qualquer um que estiver, qualquer tecnologia financeira, não é? Já propiciando
também essa facilidade, que não é coisa de muito tempo, não. Já estamos, inclusive, em tratativas, o Léo sabe disso, com essas bandeiras. Para qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo que vier com um cartão bancário, pode ser de Berlim, ele, se estiver passando férias aqui, ele vai aproximar o cartão, desde que seja contactless, dentro do ônibus, nesse validador, irá pagar a sua passagem. Biguaçu já começou, essa é a campanha que nós estamos mostrando em primeira mão para vocês, e como dissemos, na sequência virá Santa Terezinha e Jotur. Então, esse é o nosso projeto, ele tem como foco as pessoas, como centro e objetivo da mobilidade, que deixa de ser só urbana e se transforma, a partir de agora, de mobilidade humana. Muito obrigado pela atenção de vocês. Roberto, obrigada. Achei lindíssimas as cores e a logo. Linda. Obrigado. Bem sugestiva, muito bonita. Parabéns. E depois a gente vai discutir um pouco mais. Então, agora nós vamos ouvir e te dei 10 minutos, tá? No lugar de 5. Vamos discutir agora com o professor Bernardo, aliás, o olhar da academia. O que a academia pensa desse projeto? Microfone. Boa tarde, dona Zena. É uma honra poder estar participando desse evento. Quero desde já parabenizá-los pela iniciativa de promover esse evento que discute esse importante tema de mobilidade urbana que aflige a nossa região. E vou iniciar a minha fala comentando exatamente uma das grandes bandeiras do Observatório de Mobilidade Urbana, que vem a ser justamente um projeto que nós estamos envolvidos desde o ano de 2014, que é o processo de integração do transporte público da Grande Florianópolis, né? Nós estivemos trabalhando de maneira parceirizada com o governo do estado, à época sob a batuta do doutor Cássio Taniguchi, que está aqui também conosco nesse evento, e sempre com o objetivo de podermos ter aí um sistema de ônibus que prezasse por maior eficiência, que tivesse um sistema racionalizado de linhas, e que houvesse, e que para que tudo isso ocorresse, é fundamental que houvesse também uma priorização do transporte público, o qual eu vou materializar essa priorização na criação e no estabelecimento de faixas exclusivas, corredores exclusivos para o transporte público. Alinhado a tudo isso, dentro dos nossos trabalhos, nós também prevíamos, né, uma integração tecnológica do sistema, uma vez que, dentro do nosso trabalho, estava prevista uma cobrança diferenciada, uma cobrança integrada de tarifas por patamares, ou seja, quem pagaria mais, quem viajaria trechos mais longos, pagaria menos quem quem percorresse trechos menores dentro da região da Grande Florianópolis. Logo, né, para ser bem didático, a pessoa que saía de Antônio Carlos e ia para Canasvieiras pagaria mais do que uma pessoa que vai do centro até a Universidade Federal de Santa Catarina. Portanto, dentro dessa lógica de integração tarifária, a introdução da tecnologia, ela eu diria que fundamental. Ela é fundamental, e com isso eu quero desde já cumprimentar a empresa Biguaçu pelo pioneirismo e pela iniciativa de se lançar nessa nova abordagem tecnológica. Quero, inclusive, mostrar aqui, eu já tenho até um cartão, ó, pessoal. Eu já tenho, apesar de não tê-lo usado ainda, eu já tenho um cartão aí da empresa Biguaçu. E quero deixar claro que, na verdade, quando a gente estabelece um contrato de concessão do poder público com um concessionário privado, né, se nós partirmos do conceito internacional de parceria público-privada, o conceito brasileiro de parceria público-privada ele é muito restritivo, né? Ele é dado pela Lei 11.079, mas o conceito internacional ele é mais ampliado e se poderia considerar isso uma parceria público-privada. É esperado do concessionário que ele faça um trabalho de atualização tecnológica.
Portanto, esse aporte que a empresa Biguaçu, que o sistema, que as empresas do Setuf estão fazendo, nada mais é do que uma atualização tecnológica do sistema, que é algo que realmente é desejado e é esperado deles enquanto empresas concessionárias de um serviço público. Portanto, é uma forma também deles contribuírem para que haja uma melhoria da prestação do serviço público por meio da incorporação dos avanços em termos de automação que vem surgindo aí na sociedade. Também quero dizer o seguinte, foi muito ressaltado aqui as vantagens para o usuário, né? De fato, o usuário vai ter uma série de comodidades, né? Como foi bem apresentado pelo Roberto, que me antecedeu, ele mostrou a capacidade de a gente incorporar modos alternativos de transporte a essa solução. De fato, isso vai ser uma grande vantagem para o cidadão usuário do sistema de transporte público. Mas a gente também deve reconhecer que há outras duas importantes vantagens nessa mudança. A primeira delas é que há uma vantagem econômica em termos de eficiência para os operadores. É desejável que os operadores possam ter ganhos de eficiência, e esse uso da tecnologia vai permitir a eles ganharem uma maior eficiência em termos de produtividade na sua operação de transporte. E há, em terceiro lugar, algo extremamente importante aí sob a ótica do poder público, que é a possibilidade de, ao acessar esses dados públicos, né, que vão estar devidamente estabelecidos numa base de dados, poder, com isso, ter maior controle sobre o sistema e, inclusive, usar essas informações no planejamento de políticas públicas. Então, você perceba como a incorporação dessa ferramenta tecnológica, ela vai trazer vantagens para o usuário, ela pode trazer vantagens para os operadores e ainda vantagem para o poder concedente, para a administração pública, que é a grande gestora do sistema de transporte público, o sistema de mobilidade aqui da nossa região. Bom, por último, mas não menos importante, eu quero salientar algo que vem me preocupando muito. Para quem não sabe, mês passado eu lancei um livro que trata sobre parcerias público-privadas, e eu tenho uma parte do livro que trata especificamente sobre isso, que os contratos de concessão, de modo geral, não me refiro somente aos contratos de transporte público, eles estão sendo duramente impactados pelos efeitos da pandemia. Portanto, há que se ter um olhar muito cuidadoso do Estado para com esses contratos, no sentido de reequilibrá-los, uma vez que os contratos de transporte, o setor de transporte, seja o transporte sobre trilhos, seja o transporte público feito em ônibus, seja o setor aeroportuário, talvez foi um dos setores mais duramente impactados pelos efeitos da pandemia. Eu não me refiro a reequilibrar contratos de concessionários que não estejam trabalhando bem, que não estejam cumprindo cláusulas contratuais. Não se trata disso. Se trata de reequilibrar aquele contrato cujo concessionário não teve culpa de um evento extraordinário que foi a pandemia, que ninguém estava preparado para ele e que realmente precisa, de alguma forma, de apoio do poder público. Uma vez que, quando terminar a pandemia, nós precisamos ter concessões funcionando com empresas com solvência financeira para dar continuidade aos serviços públicos da forma como a gente vai precisar para alavancar o crescimento econômico do nosso país e, em específico, aqui da região da Grande Florianópolis. Portanto, eu vejo com muito bons olhos essa iniciativa da empresa Biguaçu. Entretanto, ela não pode ser uma iniciativa somente da empresa. Ela precisa ser algo que precisa ser incorporada, tal qual já está previsto no Plamus, tal qual já vinha sendo discutido pelo grupo da universidade com o governo do estado de Santa Catarina. Ela precisa ser incorporada pelo Estado, para que seja um sistema para que seja um sistema informatizado do sistema integrado de transporte público da nossa região. Portanto, são essas as minhas palavras iniciais. Novamente, muito obrigado pela oportunidade e sigo à disposição do evento.
Obrigada, professor Roberto. Desculpa, falando do Roberto ali. Professor Bernardo, desculpe. Só lembrando que a ideia desse encontro é ouvir a academia, ouvir a sociedade civil, ouvir a proposta da iniciativa privada e ouvir o governo para ver daqui para frente como é que o CONDES pode apoiar e ajudar uma proposta de integração dos transportes. Que tem que ser integrado, ninguém tem dúvida disso, né? Vamos ouvir agora, então, a sociedade civil, que é o Cássio Taniguchi. Por favor, Cássio. Ok, muito obrigado aí, Zena, é um grande prazer revê-la e parabenizá-la pela iniciativa, né? E é fundamental que a gente possa discutir isso. Agora eu estou mudando, né, mudando meu chapéu, né? Estava no setor público, agora estamos dentro da área empresarial, buscando essa integração cada vez maior do sistema de transporte público metropolitano nos municípios que compõem a Grande Florianópolis, especificamente a região metropolitana. Vamos passando, até para não tomar muito tempo. Bom, todo o planejamento foi desenvolvido por um consórcio, a Logit Strategy e Machado Meyer, né? Com grandes parcerias aí com todo mundo, em especial a Universidade Federal de Santa Catarina, que deu um apoio muito grande. É um plano que custou mais de 11 milhões de reais naquela época e foi totalmente arcada pelo BNDES, através do Fundo de Estruturação de Projetos. Vamos lá. Passando isso. Pronto. Só para contextualizar onde é a região metropolitana, né? São 9 municípios, inclusive a capital, concentrando cerca de 1 milhão de habitantes. E o grande problema que se encontra nessa região metropolitana é que 60% dos empregos estão concentrados na capital, em Florianópolis, especificamente, né? E dentro de Florianópolis, dentro da ilha, especificamente na área central. O que faz esse movimento pendular das pessoas vindo dos municípios vizinhos para a capital. São cerca de 140, 150, hoje em dia deve estar por volta de 150 mil pessoas diariamente atravessando a ponte para ir trabalhar ou estudar. E o pior de tudo isso é que 50% dessa quantidade de pessoas utiliza o transporte individual motorizado. Então, é um dos maiores índices de capitais brasileiras. Só para ter uma ideia, a média brasileira deve estar em 30 e poucos % do uso do automóvel, e Rio de Janeiro, né, realmente é bem menor, o sistema de transporte lá é bastante pulverizado, bastante regularizado também, e, infelizmente, Florianópolis se equipara a Brasília. Brasília é a mesma coisa, 70% dos empregos estão concentrados no plano piloto, é um movimento enorme da região da grande Brasília, né, do Distrito Federal, em direção ao plano piloto todo santo dia. É um absurdo que a gente vê lá, e a gente, infelizmente, vê repetido aqui em Florianópolis. Vamos em frente. O PLANUS, ele centra todo o processo dentro daquilo que se chama de linhas troncais, uma estruturação do sistema troncal, e o transporte é sempre o indutor do processo de crescimento, né? Isso significa o quê? Que, ao longo das rotas de transporte, tem que haver uma compatibilização do uso do solo em termos de usos mistos que gerem emprego, renda e moradias também, né? Então, essa é uma orientação fundamental do PLANUS, que busca essa integração maior entre o transporte público e as atividades humanas, seja ela de moradia, seja de trabalho, né? Também há uma gestão de demanda, que é muito importante, que não existe aqui ainda, que é sobrepreço em cima, por exemplo, dos estacionamentos, dificultando ao máximo os estacionamentos, né? Também é importante avaliar, isso já está sendo feito, inclusive, pelo próprio governo do Estado, o sistema aquaviário, que, afinal de contas, estamos em uma ilha
e tem que aproveitar a disponibilidade do mar, né? Também a mesma questão em relação ao sistema viário. Florianópolis tem uma característica de distribuição, né, dos loteamentos de uma forma absolutamente irracional, caótica, aumentando tremendamente os deslocamentos das pessoas para ir de suas casas para, por exemplo, uma padaria, né? Então tem que andar quilômetros de distância. E, ao mesmo tempo, há necessidade de estimular os novos meios, os antigos meios de transporte, que seja andar a pé, bicicleta, patinete, skate, seja lá o que for. Há também uma necessidade estrutural do sistema de transporte de carga, que a gente vê que há uma tremenda uma dispersão. A gente vê caminhões pesados andando em cima da 401, no centro da cidade. É uma loucura completa. E, principalmente, a necessidade de organizar institucionalmente essa região metropolitana, né? Que, no caso, foi feita através da criação da SUDERV. Vamos em frente. E o grande mérito dessa pesquisa, que foi feita exaustivamente em todos os aspectos da Grande Florianópolis, da região metropolitana, é a definição do que nós chamamos de 2H, né? São dois grandes eixos, um em cima da BR-101, a outra em cima da SC-401 e 405, e, obviamente, interligada pela via expressa, a BR-282. E a ideia é tentar reduzir um pouco, ao longo do tempo, essa polarização que o centro de Florianópolis exerce sobre a região metropolitana, criando uma nova centralidade a oeste entre a BR-101 e o futuro contorno, que esperamos fique pronto quanto antes, talvez em 2025, também lá. Vamos em frente. O Plomus também estudou as várias alternativas, e essas alternativas foram depois também consolidadas e estudadas, né, pelo próprio governo do Estado, porque são meios alternativos e nós imaginamos sempre que o sistema aquaviário será sempre um sistema complementar, pela necessidade de integração, né, entre sistema de transporte público com um sistema aquaviário, tanto na origem quanto no destino. Portanto, não há uma quantidade de passageiros, como tem, por exemplo, entre Rio e Niterói, ou entre outras capitais importantes do país. Vamos em frente. Aqui vem um resumo das proposições, né, para ficar dentro do tempo. Primeiro são aspectos físicos, a prioridade do transporte público com a implantação do BRT, né? Então, é importante entender que mobilidade não é só o transporte público, né? Aquele conjunto que nós vimos lá, são 5 grandes eixos que fazem sistema de mobilidade, né? Inclusive bicicleta, tudo mais, né? Os aspectos operacionais, portanto, o novo contrato de concessão de serviços de transporte, que já estão vencidos há 20 anos, praticamente. Os aspectos institucionais, ou seja, o fortalecimento, a criação da SUDERV. Por quê? Porque ela não atua somente na área de mobilidade, mas também ela coordena os aspectos relacionados com o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que é uma das exigências do Estatuto da Metrópole e que busca uma organização, né, de toda a área metropolitana para que tenha um crescimento econômico muito importante, né? Isso é uma coisa que é fundamental para a região como um todo, né? Nós temos grandes potenciais aqui, Florianópolis e outras cidades aqui da região são grandes hubs tecnológicos, portanto, é realmente uma coisa fundamental que se desenvolva nas características de cidades inteligentes, por exemplo, né? Hoje em dia, na Universidade Federal, tem lá um núcleo que estuda essa questão de cidades mais humanas, inteligentes e sustentáveis, né? Então, é muito importante isso. Criação dessa nova centralidade, um grande projeto também urbanístico, creio que seria muito importante para ativar um pouco mais os nossos
planejadores, arquitetos, engenheiros, né? E, finalmente, uma viabilização econômica, que nós imaginamos que seria através de uma PPP, concessão patrocinada, seja lá o que for. Vamos para frente. A estratégia de implantação, pela falta de recursos financeiros, né, é vinculado a alguns aspectos fundamentais, né? Então, dividimos o Plamus em duas fases. Nós chamamos de um projeto operacional, que foi feito em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, que é exatamente o Observatório de Mobilidade Urbana. Cássio, tem 1 minuto. Vamos. E, fundamentalmente, nós imaginamos que é necessário termos um esquema operacional, portanto, com todos os esquemas de parceria com os municípios, aprovação do executivo, formalização dos contratos de programa, aprovação dos termos de referência do novo contrato de concessão, lançamento de edital de concorrência, construção mediante concessão de 2 terminais, de Iguaçu e Palhoça, e, finalmente, a operacionalização do novo sistema metropolitano. Vamos em frente. Aqui, rapidamente, mostrando que isso já foi também discutido, né, como é que o sistema vai funcionar em termos de integração. Vamos para frente, senão a Zena me mata. São esses grandes sistemas, né? São 4, 5 sistemas, exceto Florianópolis, uma vez que Florianópolis já tem o seu contrato de concessão. Né? Vamos lá? São linhas troncais ainda não totalmente implantadas, de acordo com o mando figurino, né? Com faixas exclusivas, pistas exclusivas e tudo mais. Mas é uma maneira de, pelo menos, racionalizar a operação, que hoje é um caos completo. Vamos lá. E aqui, como o professor Bernardo colocou muito bem, estabelecemos patamares tarifários, né? Às vezes eu fico imaginando essa questão de implantação de bilhetagem sem ter um sistema racionalizado. Né? É fundamental termos essas condições para que nós possamos ter uma bilhetagem realmente racionalizada e econômica para a população se deslocar para os seus locais de trabalho. Né? Vamos para frente. Já na segunda fase é que entra o aspecto realmente da infraestrutura propriamente dita, né? Que é necessário, aí sim, trabalhar com o BNDES. O BNDES foi a nossa grande financiadora do Plamus, portanto, eles têm interesse em fazer, talvez, uma nova modelagem para concessão. A gente fez uma modelagem para o PPP, mas, infelizmente, com a desativação praticamente da SUDEV, esse processo do PPP não foi para frente, né? Até porque havia necessidade de aprovar a lei de PPP na leste, né? Então, todo esse conceito, né, de modelagem de uma PPP, com toda a infraestrutura, estações, ITS e tudo mais, é fundamental para que nós possamos dar organicidade e velocidade operacional e redução de tempo de viagem. A bilhetagem sozinha não faz isso, ela apenas organiza. É um sistema já caótico, mas pelo menos busca criar uma sinergia entre essas várias possibilidades de empresas diferenciadas, né? E também a possibilidade de implantar isso em etapas. Também não vamos querer que todo o sistema seja implantado de uma vez só, né? Que é muito difícil e envolve um dinheiro considerável. Vamos para frente. Essa era uma primeira ideia da implantação. Obviamente, não tem como implantar todo esse complexo de 35 quilômetros de pistas exclusivas em Canaleta e mais 22 quilômetros de faixas preferenciais ou faixas exclusivas, né? O projeto, na primeira etapa, compreende tão somente essa linha vermelha, que é a via expressa, e as linhas amarelas até chegar ao centro. Vamos em frente. Bom, aqui, infelizmente, não vai dar para dar o efeito, mas isso é antes. Vamos para frente. E o depois, né? Essa aqui é a SC401,
uma rodovia estadual, que é uma rodovia, deveria ser uma via urbana, portanto, ela tem uma característica totalmente diferente com o sistema de transporte implantado em conjunto. Vamos lá? Aqui é São José, a Presidente Kennedy, que vai ter, na seguinte, como seria uma rua completa, né? Com ciclovia, calçadas mais largas, sistema de transporte em faixas preferenciais ou faixas exclusivas, e proteção ao pedestre, enfim, tudo aquilo que nós queremos para a região metropolitana. Vamos lá? E aqui uma visão, também uma visão feita pela Universidade Federal, da Via Expressa, aí 5 pistas exclusivas, estações de integração e tudo mais, né? Como é que ela seria hoje ou futuramente através de uma PPP. Vamos lá. Precisamos terminar. Tá bom, está terminando. Aqui, como seria essa estação, né? Vamos em frente. Para variar a ponte, né? Não podia deixar de terminar sem a ponte. Então, muito obrigado. Obrigada, Cássio. Só 4 minutos a mais, está ótimo. Ótimo. Bom, o nosso próximo, eu vi que ele caiu. Não sei se o secretário voltou. Ele tinha caído da reunião. Boa noite, dona Zina. Eu acabei acabando minha bateria aqui, estou entrando por outro celular. Secretário Tiago, então, como o senhor viu, a gente ouviu, tivemos a ideia dos olhares da academia, da sociedade civil e a apresentação do projeto, que o senhor já conhece, inclusive. Agora, a gente queria ouvir o olhar do governo. E, antes disso, eu gostaria de informar que já tem 2 perguntas para o senhor e uma para o Roberto, depois para responder. Tá bom, secretário? Boa tarde, seja bem-vindo. Desculpe o transtorno. Obrigada mais uma vez. Fica à vontade. Boa noite a todos. Cumprimentando a dona Zena, cumprimento também a dona Anitta. Enfim, cumprimento todos que me antecederam e cumprimento em razão da própria iniciativa de trazer um tema que a mobilidade, embora não seja algo que se iniciou a debater hoje, mas a gente precisa sair do debate e tornar realidade, né? Esse é o desejo de todos, eu acredito, né? E nesse ponto, eu até me surpreendo a senhora dizer que eu já tenho 2 perguntas sem antes ter falado um pouco sobre as ações. Se me permitem, eu vou linkar lá a minha fala com algumas dos pontos que aqui foram apresentados. E aí eu vou corroborar a minha fala e a minha preocupação, ao mesmo tempo que é de uma alegria de ver as empresas efetivamente buscando um movimento de integração, me preocupa em muito as empresas fazerem isso de uma forma apartada, de uma forma em que nós temos uma superintendência ainda, em que nós temos um órgão concedente que sequer tratou desse assunto com eles. Então, como implementar algo de uma forma integrada se a gente não está integrando os atores impactados pelo assunto? Saibam os senhores que o processo de bilhetagem, por mais simples que possa parecer, eles têm vários modelos e não uma única empresa. Eu estou falando de um volume muito grande de dinheiro e que ele tem que ser associado com outras preocupações do Estado, como, por exemplo, a política de gratuidade. O Estado está com um projeto de lei que deve ser mandado à Assembleia, em que ele vai bancar os benefícios relacionados ao sistema. Como fazer isso se o próprio não temos uma gestão de governança aferida ao ponto de fazer a garantia do repasse do dinheiro? Há responsabilidade pública nisso. O professor Bernardo tocou no assunto sobre o processo de concessão. De fato, há de ser aperfeiçoado um modelo ordenamento jurídico brasileiro, mas é o ordenamento que nós temos hoje, esse é o ordenamento que nós temos que seguir, por mais que a gente possa ter cases ou experiências de forma diferente em outros locais, a legislação que devemos seguir é essa, e aí, nessa fala do primeiro projeto, me preocupa e preocupa muito, porque, por exemplo, a Secretaria, junto com a SUDEF e a ARESC, tem um grupo de trabalho que na semana que vem está apresentando, junto à ALESC, uma série de atividades, dentre as quais a bilhetagem digital. O conceito é muito parecido, a vontade é muito parecida. Agora, se cada um remar para cada lado, aí fica muito difícil. Eu acredito que a primeira medida que devesse ser feita
pelas empresas, montar uma associação metropolitana, ela deveria ter sido falado com um concedente. É o mínimo em relação a isso. Não há como a gente implementar um modelo que, inclusive, a própria bilhetagem, pelo seu volume de recurso, requer, sim, um processo de chamamento público por parte do Estado. Requer. E, nesse ponto, quer seja pela política de benefício que você quer implantar, quer seja pelos volumes que possam ser aferidos pela movimentação financeira, ela não é um processo que tem que começar de forma torta. Se a gente começar de novo de forma torta, a gente vai ter problemas lá na frente. Então, essa é a minha preocupação. Eu acho que o conceito e a vontade de todo mundo é igual. Todo mundo quer a mesma coisa. Só que a gente tem que sentar de fato e alinhar isso. Por exemplo, por que esse modelo e não o modelo do BRB, de um banco público que tem em Brasília? Em que tem mais de 300 processos de governança para controle dos passivos e do financeiro, da gestão financeira. E é um banco que tem todo esse sistema contábil. Por que não esse modelo? Essa é uma pergunta que a gente não precisa ficar debatendo e não vai encontrar resposta aqui. Eu acho que a resposta ou encaminhamento daqui sobre este ponto é, de fato, nós unirmos todos os atores, mas de forma técnica, para que a gente possa verificar quais os modelos. A Secretaria e esse grupo de trabalho já tem uma proposição muito clara do que se quer. Tocando ao ponto, e aí a fala precisa do professor Cássio, de fato, e que comunga também, a gente acaba criando um novo processo de modelagem, e aí, quando a gente tentou implementar aquilo que estava no Planos, de passagem, a gente não tem que rasgar. Se nós iniciarmos um processo hoje do zero, nós voltamos, né? O nome já diz, é estaca zero. Então é como se nada disso a gente tivesse, tudo o que a gente enfrentou de dificuldade, eu digo, as pessoas que estavam engajadas, foi jogada fora. E a gente não fez isso. Contudo, nós estamos num processo, sim, de junto com a parceria do Observatório, da Universidade Federal, de responder alguns pontos para o processo de concessão que não existe nos levantamentos até então. E alguns deles, o próprio professor Cássio já aqui destacou. Por exemplo, lá não tem de forma detalhada, que é fundamental, como que poderia ser esse processo de implantação de forma a ter um período de transição. O modelo e o sistema atual para o modelo que desejamos, ele não é um disjuntor, em que eu ligue e desligue de uma forma. A gente sabe que tem 3 grandes universos, a operação, os terminais e a bilhetagem. Como implementar isso de forma transitória a fim de se buscar lá o resultado, que é a implantação total do sistema? Isso não tem dentro dos estudos. O estudo ele sempre foi pensado nas informações ali, em que a gente funcionasse a operar com o terminal já tudo pronto, a bilhetagem tudo pronto, e a operação se mudasse do dia para a noite. Então, é questão de aprimoramento. E é isso que a gente já fez um aditivo ao contrato, somado a outros fatores, como, por exemplo, foi citado aqui o tempo de viagem. O tempo de viagem comparativo entre o modelo atual, o modelo de transição e o modelo que vai se ter, não temos também essa informação que, para a implementação de um modelo, na nossa concepção, é algo extremamente importante. Por quê? Porque impacta o usuário. Então, é nesse ponto que a gente hoje está com um processo da SUDERF. Quais são? Um aditivo que já foi assinado e que agora a gente vai efetivamente implementar algumas informações para fazer a modelagem. 2, nós temos no Planos uma série de dados e informações muito bem colhidas e trabalhadas, mas nós não temos quem trouxesse a atratividade da concessão, quem fizesse a modelagem da concessão. E se nós acharmos que quer seja os técnicos, quer seja o da Secretaria, quer seja os técnicos da SUDERF, quer seja o apoio do CONDES ou qualquer outra entidade, se nós quisermos resolver isso, nós somos crentes que nós temos que pegar pessoas gabaritadas, contratar consultores gabaritados, que peguem a informação e transformem ela numa modelagem de concessão. Qual é a atratividade do sistema? Isso não está claro dentro dessa modelagem. E é por isso que nós buscamos a Caixa Econômica, estamos no processo final de orçamento e de custo com a Caixa Econômica, que tem expertise nisso, e vai pegar aquele dado montado do Planos, junto com essas informações do aditivo que a gente precisa responder. Por exemplo, com outro ponto, né, desse aditivo, desculpa eu falar rápido, mas até por causa do tempo, mas assim, outro ponto do aditivo, fora tempo, fora período de transição, Palhoça, muito franco, tive com o prefeito por 3 vezes já, conversamos bem, mas do sistema ele tem que ser pensado e estudado também se o terminal de Palhoça não funcionasse. É possível, é viável, sim ou não? Esses dados hoje a gente não tem, porque ele foi pensado como bloco. Então, toda essa informação do aditivo,
junto ao Observatório Sul, junto à universidade, que já foi assinado lá pela universidade, somado à contratação da Caixa Econômica, a gente acredita que a gente consiga fazer a modelagem da concessão na área metropolitana. Em relação ao aquaviário, que foi citado aqui, diga-se de passagem, a gente está no processo de contratação do BID agora. O BID fez um trabalho de pré-viabilidade de graça, e nós estamos fazendo, ontem eu mandei para o BID, tudo que falta para fazer a modelagem para uma concessão até novembro de 2022. Lançamento da licitação. Então, agora eu aguardo o retorno do BID quanto à precificação desses serviços. E aí, a gente aguardando isso, contrata o BID e a gente tem os consultores para tentar também caminhar no sentido de ter o aquaviário uma realidade. Aquaviário, parte de bilhetagem ainda. A região metropolitana, e aí eu vou falar do projeto desse grupo de trabalho. Por que a gente ainda não envolveu os atores? Porque o Estado, primeiro, não tinha o seu projeto. O Estado, como um todo, envolvendo a Aresc, envolvendo Fazenda, envolvendo PGE, envolvendo o SUDEF, envolvendo Secretaria de Infraestrutura, montou-se um grupo de trabalho que hoje pensou o processo de concessão como um todo. E nós só não levamos à frente porque, no nosso entender, nós deveríamos levar anteriormente ao Ministério Público. Por quê? Porque, como foi bem dito aqui, muito bem dito pelo Léo, o fato que nós temos é o seguinte: nós queremos a concessão, eu vou de trás para frente, mas a gente não consegue fazer a concessão do Estado porque a gente não tem informação. A gestão da informação não está com o Estado. O Estado não tem essa gestão de informação e de dados, e sem isso não consegue fazer a modelagem. O Estado, por outra vez, não consegue impor a gestão de informação porque não tem contrato. Fora Florianópolis, ninguém tem contrato. Aí a gente pensou o seguinte: para fazer concessão e sair do papel, não adianta, a gente precisa ter informação. Para ter informação, a gente precisa exigir das empresas. Para exigir das empresas, a gente precisa ter um contrato, nem que seja título precário. E foi essa a razão, esse projeto que nós entregamos ao Ministério Público, ao Dr. Comim, a fim de que a gente possa construir um título precário, a fim de que a gente possa suprimir, adicionar linhas. Eu dou um exemplo tolo. O aeroporto de Florianópolis. Hoje eu não tenho linha vindo ali. E eu não consigo, por não ter contrato, aumentar uma linha naquele cenário, jogando a rodoviária. Por quê? Porque eu não tenho contrato. Às vezes eu tenho empresas de Blumenau me pedindo, faz a supressão dessa linha. Eu não consigo fazer porque eu não tenho contrato. Então, o primeiro passo para a resolução da concessão, para nós está muito evidente. E olha que foi debate a respeito disso. Nós temos um título precário. E nós levamos ao Ministério Público, que solicitou que, em razão da aposentadoria da doutora Darcy, que é com o substituto agora voltando, nós efetivamente possamos ter construção de um título precário. O Ministério Público se comprometeu, inclusive, de tirar a ação civil pública, né, em avançando esse projeto, que tem uma ação civil pública. Nós, a partir do contrato, nós consigamos conversar com as empresas e exigir a qualidade dos serviços, no sentido de qualidade, eu estou falando na gestão dessa informação, tendo a gestão da informação por meio da bilhetagem, que nós precisamos ter a bilhetagem, que na nossa cabeça é o segundo passo. Depois de um ano e meio, eu tenho as informações necessárias para fazer o controle tarifário, fazer a modelagem para que tenha uma taxa de retorno e para que seja bom para todo mundo. E nesse ponto de bilhetagem eu ressalto, o Estado está compromissado a criar, e já tem um projeto de lei desenhado e escrito, que vai fazer a política de benefícios, subsidiado pelo Estado, que já é um grande ganho. Por isso que eu não posso pensar nada disso de forma associada. Se cada um remar para um lado, vai ser bem complicado. E eu lembro que o poder concedente ainda é do Estado. É uma atividade essencial e é do Estado. Nós temos que envolver de forma colaborativa todo mundo? Temos. Mas o Estado, agora que finalizou já deixo aqui um convite, dona Zena. Na terça-feira da semana que vem, dentro de um GT que tem junto com a LESC, nós já tínhamos se comprometido, aliás, as pessoas, muitas daqui estão lá, o Léo está lá, o Léo já tem esse convite, por exemplo, todos os operadores que estão aqui já têm esse convite, em que nós iríamos no macro, não no detalhamento, mas no macro, fazer toda a apresentação disso que eu conversei rapidamente com vocês, de a construção de um título precário, da construção de um modelo de bilhetagem, da construção da concessão a médio e a longo prazo. Sendo muito franco, sonhar com concessão ou desejar a concessão precisa vencer duas coisas anteriormente: o contrato ou uma forma de regularização, juntamente
com a bilhetagem eletrônica. Sem isso, nós particularmente achamos muito difícil que consigamos, em âmbito de Estado, fazer o processo de concessão. No âmbito da SUDERF, pensamos diferente. Precisamos de duas coisas: de consultores habilitados que possam fazer a modelagem, como o BID está fazendo para o aquaviário, e muito bem feito. E, por outro lado, além da modelagem de concessão, precisamos ter algumas respostas, que essas que eu já comentei, sobre se o modelo de transição, o modelo de tempo de trajeto, o modelo, enfim, algumas informações ainda que são carentes dentro da proposição e que a gente está fazendo agora com o observatório. De uma forma geral, é isso, e nos colocamos à disposição sempre para estar dialogando sobre o assunto. Secretário, obrigada. Só queria te fazer uma pergunta. Todo esse processo, pelo jeito bem complexo, que precisa de uma modelagem, precisa dos novos contratos, enfim, precisa de um ajuste, inclusive, no Ministério Público, o senhor acha que o Estado tem pessoas e tem conhecimento suficiente para fazer? Não teria que contratar uma consultoria externa para juntar todos esses entes? Desculpa, eu fiz a pergunta antes porque... Não, mas é perfeito, dona Zene, é justamente isso. Quando a gente fala em Caixa Econômica, a superintendente, por exemplo, da Caixa Econômica, que está hoje, a superintendente da Caixa em Santa Catarina, é uma pessoa que, por motivo pessoal, veio para cá. É uma pessoa altamente qualificada. Hoje ela está residente em Blumenau, e ela é altamente com expertise na implantação de mobilidade, com projetos estratégicos que a Caixa auxiliou muito no processo de COP e Olimpíadas. Então, assim, com grande e vasta experiência. E é por isso que a gente precisa contratar. Então, o que eu falei, e eu reconheço sim, hoje, até pela rotina, eu não consigo enxergar, e aí é uma questão que eu coloquei dentro do meu grupo de trabalho, sem desmerecer os técnicos da Secretaria, da SUDERF, da ARESC. Mas, para se tornar isso realidade, nós precisamos de contratação de consultores que possam se dedicar exclusivamente para isso. O processo de decisão ainda fica com o Estado, mas o produto a ser produzido, o tempo para isso, a imersão dentro do processo é dos consultores. Então, repito, nós já temos todo o orçamento feito com a Caixa Econômica, está na fase final, a gente estava aguardando o preço pela Caixa Econômica para iniciar o processo em relação ao transporte da região metropolitana. Em relação ao BID, nós apresentamos uma proposta de trabalho ontem ao BID para que a gente possa contratar o BID também para o aquaviário. Ou seja, concordo com a pontuação da senhora de que é necessário. Não temos hoje pessoal capacitado e com dedicação exclusiva para fazer essa consultoria. Ok. A primeira pergunta, secretária, é da Anita Pires. A presença do poder público na pessoa do secretário Tiago neste debate é fundamental para garantir os avanços e soluções das questões da mobilidade da Grande Florianópolis. O que falta, secretário, para avançar e como a sociedade pode ajudar? O que falta, o senhor já falou, e como a sociedade pode ajudar? Essa é a primeira pergunta. Tem uma segunda pergunta, aliás, tem mais duas para o senhor. O senhor quer que eu leia todas ou quer responder uma por uma? Eu acredito que bate-bola fica mais fácil para não esquecer. Perfeito. Daqui a pouco eu vou perguntar para a senhora. Sim, eu acho que o envolvimento da sociedade é fundamental. É fundamental. Agora, o único cuidado que eu tenho, que eu quero ratificar aqui, que foi dito na fala, talvez passou uma mensagem subliminar do professor Bernardo, em que nós temos, e não podemos cada um remar para cada lado. Nós temos que, de fato, o concedente tem uma proposta? Tem. Olha só, senhores, desde o ano passado, nós montamos uma proposta que agora, eu só não mandei para frente porque eu não adiantei, a proposta se baseava no contrato precário. O Ministério Público aceita ou não aceita? Hoje eu tenho uma informal posição do Ministério Público de ser possível isso. Por quê? Porque a gente faz um TAC, um termo de ajustamento de conduta, a gente se compromete a isso, a gente regulariza o sistema de forma precária e assim a gente vai avançando. Agora, o envolvimento da sociedade, voltando à pergunta da dona Anita, é fundamental. Eu concordo e eu posso também, e eu repito, né? Eu convido a todos, a gente vai inclusive convidar a imprensa, quem está chamando a reunião é a LESC, na terça-feira. Até agora, a gente preferiu deixar o projeto redondo naquilo que o Estado entendia, e agora a gente vai para um processo de governança pública, em que a gente bota todas as instâncias e segmentos sociais, quer seja entidades privadas, quer operadores, quer seja entidades públicas como a LESC, para que podemos debater o tema
e construir isso. Agora, em relação à região metropolitana, eu vou falar bem a verdade para a senhora. O maior gargalo é que nós não temos hoje uma contratação de consultoria para pegar tudo que foi produzido no Plamus e tornar isso realidade. O Plamus ele é um grande produtor, ele tem um grande produto, uma grande concentração de informações e de dados, mas ele não faz a junção para um processo de concessão disso. E por isso que eu acho que o grande gargalo, é uma opinião minha, tá? E que hoje eu já tenho o respaldo da minha equipe em relação a isso. A minha equipe, por exemplo, queria partir para bilhetagem direto. A outra queria, de repente, fazer um processo de concessão a título precário. A gente acredita que a gente, depois de muito debate, conseguiu um modelo que fica bom para todo mundo. Fica um modelo bom, que a gente tem um título precário, a bilhetagem, depois a concessão. Uma concessão lá para 2023, 2024, não tem problema. Mas a gente tem que ir regularizando o sistema. Muito bem. Secretário Tiago, a pergunta agora é do professor Neri dos Santos. Considerando que a gestão do transporte público de passageiros no âmbito intermunicipal é de competência do governo do Estado e que o transporte público de passageiros no âmbito urbano é de competência do governo municipal, então, como poderemos viabilizar uma integração de transporte de passageiros municipal e estadual sem alterar a legislação vigente? Uma boa pergunta, hein? Sem dúvida, uma boa pergunta, mas é por isso que a gente, no início deste ano, então logo assumiram os prefeitos, eu fiz reunião com o prefeito Orvino, o prefeito de Floripa, o prefeito de Palhoça, o prefeito de Águas Mornas, eu fiz reunião com quase todos os prefeitos. E a gente acredita muito que esse processo de integração, ele tem que envolver duas coisas, professor Neri, duas coisas na nossa cabeça. Obviamente, a sobreposição de linha, e o segundo, a integração da bilhetagem. Se nós tivermos esses dois fatores, pode ter outros fatores? Pode, mas se a gente tiver esses dois fatores, é possível. E nesse ponto, a própria solução apresentada aqui, a gente percebe que é um processo de adesão. Então, a gente consegue, sim, integrar pela bilhetagem digital, a gente consegue integrar o serviço municipal com o serviço intermunicipal. A única preocupação que nós teríamos e que ia alinhar é que os órgãos concedentes não fizessem sobreposição de linha. E aí, se a gente não tivesse sobreposição, e se a gente tiver a integração da bilhetagem, que aí eu vou dizer, todos os prefeitos de forma unânime, a pergunta que eu fiz foi a seguinte: se o Estado fizesse um serviço de bilhetagem, contratasse, a prefeitura aderia, todos foram de forma unânime de dizer, nós, os serviços, Florianópolis já tem um dele, por exemplo, quer aperfeiçoar? Quer, mas eles iriam integrar o serviço do Estado, de maneira que a bilhetagem pudesse ser única para todos. Como fazer isso? Aí é um debate técnico, né? Mas a gente não vê que é de grande dificuldade, não. Repito, tirar a ociosidade no sentido de, aliás, tirar a sobreposição de linhas e fazer a integração dos sistemas de bilhetagem. Feito isso, a gente acredita que a gente tem a integração entre o municipal e o intermunicipal. Bom, a última pergunta para o senhor, do Roberto Costa. Por que o governo não buscou a integração com a iniciativa privada? Não, na verdade, a integração com a iniciativa privada sempre foi buscada. Eu não vejo dessa forma, professor Roberto. Eu vejo muito pelo contrário, né? O que não pode é a iniciativa privada fazer algo sem a autoridade concedente. Isso que não pode. O processo é o contrário. Então, e nesse ponto, eu nunca recebi uma pauta relacionada a isso. A não ser, e aqui está a Santa Terezinha, ela sabe muito bem disso, me procuraram e perguntaram fizeram a seguinte pergunta para mim: se nós implantarmos a bilhetagem na Santa Terezinha, é bom para o Estado? Sim, com certeza. Tá, mas o Estado não está fazendo bilhetagem, que eu vi uma matéria, foi dito isso para mim em reunião. Sim, sem problema. Depois, desde que vocês permitam no contrato de vocês, o processo de integração. Não sejamos nós o impedimento disso. Agora, não podemos querer que a iniciativa privada faça todo um processo, como aqui foi apresentado, sem ou alheio ao conhecimento do poder público. Isso não dá. Aí a gente vai estar remando e a gente não vai estar somando. A gente vai estar dividindo. De minha parte, repito, sempre de forma colaborativa, sim, tem procurado agir. Prova disso que eu estou em Curitiba, professor Roberto. Eu estou em viagem, estou aqui no carro e eu assumi um compromisso e eu estou aqui. Senão era muito fácil eu
dentro dessa agenda, dizer o seguinte, infelizmente não é possível. E a gente se predispõe, repito, eu vou à LESC tornar público tudo isso. Por quê? Porque é a casa do povo, é a casa onde todo mundo tem que debater. Só queria esclarecer, nós estamos com 3 Robertos aqui. Essa pergunta foi do Roberto Costa. Agora, o professor Roberto de Oliveira, presidente da ACE, vai fazer uma pergunta para o Roberto Sganzerla, que é: os cartões poderiam anotar a origem e o destino? Seriam informações que significam pesquisa em tempo real, muitos aptas a corrigir distorções de linhas e outras medidas de gestão em tempo real? Sim, na minha visão, sim. Se a bilhetagem for update, for moderna, atual, com validadores em real time, com certeza é. Evidentemente, temos agora a lei de proteção de dados, que precisa ser implantada, o cliente precisa concordar que os seus dados sejam tratados para algum fim, mas com certeza, bilhetagens antigas, que aliás eu acho que até o caso das empresas em questão aqui, né, que já tinham bilhetagem, mas estavam no modelo anterior, o que não é nenhum problema, né? A maioria das cidades já tem bilhetagem, mas se ela não estiver moderna, você não consegue pagar com QR Code, você não consegue pagar com cartão bancário, não consegue fazer recarga online, porque os validadores não estão modernos, né? E com certeza, origem, destino, onde entra, onde sai, isso é fundamental para a gente, inclusive, dimensionar a questão da mobilidade. Eu acho importante, pela fala do secretário, parece assim, olha, eu não sou da área pública, eu sou marketing transportes, né? Aliás, o secretário falou de Brasília, né, que ele se espelhou, esse é o projeto de Brasília, que também fui eu que fiz com o secretário de lá, Fábio Damasceno, colega do Tiago, que ganhou o prêmio ITP em Estocolmo, o único projeto brasileiro que ganhou. Quando o Léo me convidou para trabalhar, eu falei para ele, Léo, não adianta só fazer um cartão, nós temos que fazer um projeto. E uma das primeiras conversas, eu disse para ele, vocês têm viagens entre os seus municípios? Sim, a gente sai de Iguaçu, vai para Palhoça, eu não tenho familiaridade com todas as regiões metropolitanas. Ora, isso é um transporte intermunicipal, por mais que ele não venha na capital. Então, só o fato de haver passageiros, clientes, saindo de uma cidade indo para outra é um projeto intermunicipal. E eles têm contrato. Órgão público, olha, não tem nada a ver com o debate político de vocês, mas o órgão público não é só o governo, é o prefeito, é a Secretaria de Transporte das cidades. E, salvo engano, eu preciso agora que o Léo fale, ele e as empresas todas têm apoio de todos os prefeitos, aliás, cobrança séria, porque que já não tem um cartão, mesmo cartão, porque que cada cidade, cada empresa precisa ter um cartão, isso é uma coisa de 15, 20 anos atrás, né? Então, assim, o poder público, é evidente, o governo precisa sentar na hora que tiver o seu aspecto governamental, mas os prefeitos, eles têm contrato com os prefeitos, com as cidades, e eles são cobrados. Eu tive nas reuniões com os prefeitos, e o líder, acho que inclusive o prefeito de São José, né, Léo, que é o líder do projeto, do jeito que o Léo Filho, ele lidera aí junto com os empresários, tem um prefeito da região metropolitana que está liderando, eu fiz umas 2, 3 reuniões com os prefeitos, eles querem e pedem, inclusive o transporte on demand, solicitação de um dos prefeitos. Falou, a minha comunidade lá não está sendo atendida, a gente precisa contemplar. Então, preciso que o Léo aí faça essa corroboração, senão pode parecer para a audiência que os poderes públicos não estão sendo envolvidos, e eu acho que estão, porque eu mesmo participei de várias, com todos os prefeitos, no qual eles têm contrato. Né? Contrato e cobrança. Por que não estão melhorando a bilhetagem eletrônica e outros processos mais? Léo? Ok, obrigada, Roberto. Eu queria mostrar mais uma vez que essa nossa reunião está sendo gravada. Por norma, eu preciso de vez em quando registrar, para a gente não ter problema no futuro. Dona Zena, Oi. A senhora me permite, até para esclarecer uma questão, quando eu citei o BRB, senhor Roberto, eu citei porque o modelo do BRB não tem nada a ver com o modelo de implantação do que o senhor está propondo. Quando a gente fala em projeto, ok, o senhor fez um grande projeto. Agora, o modelo do BRB ele envolve um banco público. Como é que vai ser essa gestão digital das carteirinhas aqui digital? Não é o mesmo do banco público. Entende? Então, assim, os modelos, embora eles são parecidos com o mesmo foco, eles podem e têm forma de estratégia de implantação diferente. E nesse ponto,
é que eu estava comentando. Vários caminhos poderiam adotar. Aliás, o próprio Setuf, em determinado momento, em uma outra reunião que a gente tratou disso, o Léo estava junto, a gente tratou desse assunto, comentou sobre esse assunto, na verdade. O fato é que eles chegaram a comentar, não, a gente poderia, já um tempo atrás, teve uma parceria com o Banco X, tal, a gente poderia tentar fazer isso, tal. Nota que a forma de implantação disso, que é o que me preocupa. Então, nenhuma crítica ao projeto A ou ao projeto B, e nenhuma crítica. E aí a minha preocupação é como se, dentro daquilo que a gente acredita da política de benefício, que vai impactar esse sistema, que vai impactar. E é por isso que eu preciso de um processo de governança muito sólido, para não acontecer como o próprio Brasília, que o senhor sabe, Roberto, que teve problemas em relação à apuração de valores. O senhor sabe disso. E que quase deu cadeia para muita gente lá. E aí é por nesse processo que eu estou querendo dizer que a governança ele tem que ser muito forte, por estar mexendo com a gestão pública. Digo mais, sobre o envolvimento do municipal e intermunicipal, eles têm, de fato, contrato com o município, mas é no âmbito municipal. No âmbito do Estado, inclusive, eu recebi um contato da Aline, da Suder, que é uma técnica que trabalha com a gente, me perguntando sobre uma audiência pública. Nós sequer fomos convidados sobre o assunto. Em nenhum momento, nenhum debate, no transporte intermunicipal, a responsabilidade é do Estado, por competência legal. Em nenhum momento eu fui chamado ao debate. E eu não estou dizendo que os municípios não têm relação contratual com as empresas, mas tem no âmbito do município. No intermunicipal não há. Muito bem, secretário. Olha só, nosso tempo está esgotado e o Mário ainda tem que fazer o encerramento da reunião. Se vocês quiserem, agora vamos fazer uma votação democrática. O Léo e o outro, deixa eu ver, tem outra pessoa aqui, levantou a mão. O Maurício Rigoto pede para falar, mas a gente pediu que ele se manifestasse no chat. Secretário, se tu tiver mais uns 5 minutinhos para ouvir as duas pessoas, eu não me incomodo de abrir. Agora eu preciso respeitar o tempo que eu exigi dos demais. O que vocês acham? Eu estou de acordo. Exceto o Léo, que eu acho que é um dos apresentadores hoje, todos devem permanecer com a pergunta feita via chat, né? Até para poder fazer o mesmo tratamento aos demais. Perfeito, Hélio. Então, vamos lá, Léo. A vez é para você. Rapidinho. Tá, ok. É só para deixar claro, assim, para quem não vive o dia a dia do transporte, o sistema de bilhetagem eletrônica ele já existe. Ninguém está implantando nada. Ele já existe. O que nós estamos apenas é modernizando o validador, modernizando a catraca eletrônica em função de uma nova tecnologia. E essa nova tecnologia permite fazer esse tipo de situação, ou de dar esse tipo de benefício ao usuário. Então, nós não estamos inventando nada, nós não estamos implantando nada à revelia do governo. Nós estamos apenas modernizando, digamos assim, o parque industrial da catraca eletrônica e aproveitando o benefício que essa tecnologia dá. Por isso que nós estamos falando na tal da integração. Então, longe de nós querer ocupar o espaço do Estado e querer implementar política pública. Apenas estamos modernizando a catraca. Em segundo lugar, o que eu estou percebendo, doutor Cássio e secretário Tiago, pelos contatos que eu tenho feito com os prefeitos da região, todos estão se sentindo isolados. Ninguém está sentindo, me perdoe o termo da palavra, né? Esse foi o meu sentimento, acolhidos por essa política pública do governo do Estado. E todos estão querendo executar as suas políticas, de tal sorte que eu vejo que fica cada vez mais longe conseguir avalizar o pacto federativo que precisa junto a essas prefeituras. Então, o que é que esses caras estão querendo? Eles estão querendo resolver o problema. Então, o prefeito de Palhoça está querendo fazer um convênio, um consórcio entre eles para resolver esse problema. Olha só que ponto nós estamos chegando. Assim como os municípios do Vale do Itajaí ali fizeram um consórcio para resolver o problema do lixo, esses caras estão pensando já querer formar um consórcio entre eles para resolver o problema da mobilidade. Entendeu? E nós, operadores, estamos aqui somos o marisco, entre a pedra e o mar. E a vida precisa fazer, nós temos responsabilidades com os usuários, nós temos responsabilidades com os fornecedores, nós temos responsabilidades com a comunidade, e ficamos como? Esperando que alguém, como eu disse no início, que alguém venha otimistamente e resolva o problema?
ou pessimista, ou de forma pessimista, querer fazer terra arrasada, nós temos que ser realistas. Então, nós estamos trabalhando dentro da realidade. Então, secretário, assim, ó, longe o senhor me conhece, né, de nós queremos ocupar um espaço que não é nosso, e não nos cabe, nem queremos fazer isso. Mas apenas a gente está modernizando o parque industrial e, com isso, os benefícios que a nova tecnologia pode oferecer. Então, somente isso. Obrigada, Léo. Secretário, fosse citar, tens direito a 1 minuto. Não, concordo com a fala do Léo. Eu não vejo. A única coisa que talvez a gente não deixa, e aí é um pouco de cuidado, né? Quando a gente fala do prefeito ali, Léo, o prefeito Orvínio, eu tratei do transporte 2 vezes esse ano. E olha que eu fiquei afastado 40 dias. Então, o prefeito de Palhoça foram 3 vezes, eu tive no gabinete deles. 3 vezes no gabinete deles. Então, talvez eu não esteja, e aí sim, juntando todo mundo numa mesma mesa, e aí talvez esse possa ser o erro, porque a gente precisava, não se entender, superar algumas coisas. Por exemplo, Palhoça. Eu tinha que convencer Palhoça, no bom sentido da palavra, de que é possível e que é bom para Palhoça estar no sistema. Eu precisava. Não adiantava eu chamar todo mundo. Eu fui lá, chamei Palhoça. O prefeito Orvino, de igual forma, eu fui no gabinete dele e ele esteve no meu gabinete, também tratando do assunto. Mas o que eu acho que a sua fala é precisa, e de fato, a angústia por não ver a implementação e isso se alongar por muitos anos, faz com que cada vez mais a gente parece estar de longe do problema. O que cabe aqui, uma sugestão que eu deixo é, de fato, que a gente vai tornar público isso, o que a gente pretende, e mais que isso, que a gente possa estar juntando todas essas iniciativas numa mesma mesa para ver o que tem de, a minha sugestão, o que tem de alinhamento, o que tem de divergência, o que pode se somar e o que pode ser deixado de lado nesse momento. E aí eu acredito que a gente consiga chegar no denominador. Obrigada, secretário. Bom, agora nós vamos, então, pedir ao Mários que faça o encerramento e os encaminhamentos. Daqui para frente, como é que vai ficar? Nós não podemos só fazer essa reunião e não ir para frente. Qual é o próximo passo? Qual é a sugestão dos encaminhamentos, Mário? Bom, novamente, boa noite a todos. Eu queria dizer da minha satisfação, e em nome de todos os membros do CONDE, juntamente com a Floripa Sustentável e Floripa Amanhã, de estar recebendo um grupo tão importante e com tanta representatividade na nossa sociedade para discutir esse assunto, né? Queria salientar também a qualidade e disposição dos nossos palestrantes. O secretário Tiago Vieira, ao longo da sua gestão, tem estado sempre muito presente nas discussões do CONDES, né? Sempre muito disponível e muito aberto, muito franco, como foi na noite de hoje. E, nesse momento, inclusive, está em viagem lá em Curitiba e se dispondo aí a conversar conosco e tratar esse assunto que é de extrema importância. Por isso, esse grupo de pessoas importantes tratando desse assunto. Algo que afeta, antes da pandemia, nós tínhamos 3 milhões de viagens por mês sendo realizadas na região da Grande Florianópolis, né? Então, é um grupo considerável de parte da sociedade, né, que utiliza o sistema viário, ou pelo menos utilizava o sistema viário. Hoje, esse número caiu para 1.200.000, ou seja, houve uma perda de 60% no número de usuários do transporte coletivo. E, evidentemente, isso afeta o bolso das empresas, afeta a sobrevivência das empresas, tanto é que 5 empresas hoje estão em recuperação extrajudicial. Por isso, da importância desse tema. É importante também, eu vou reforçar o que falou o secretário Tiago, no dia 22, 17h30, o gabinete do deputado Cobalcini está dando prosseguimento, essa já acho que é a 3ª reunião, pelo menos, para a discussão do sistema de transporte aqui na região. Serão discutidos nesse dia os contratos com cronograma e efetivação do serviço, e outro ponto de pauta é a política de gratuidade, que é um dos, digamos assim, dos ralos porque saem a receita também das empresas operadoras. O Cássio, acho que teve a oportunidade, primeiro, de trabalhar lá à frente da SUDERF e desenvolver esse projeto muito bem elaborado, que foi o Planos,
mas ele está com 6 anos já parado. Ele é de 2015, nós estamos chegando a 2021. Um projeto de integração das atividades humanas, como ele disse, né, com o transporte, nas suas diversas modalidades, né? É o transporte de ônibus, é o transporte arcoviário, outras formas alternativas, como foi apresentado, inclusive, pelo Roberto, que pode ser a bicicleta, que pode ser uma van, que se complementam, na verdade, né? São todos integrados, que seriam integrados numa mesma bilhetagem. O conceito que foi apresentado hoje pelo Léo e pelo Roberto já está previsto, inclusive, lá no Planos de 2015. Agora, o professor Bernardo, que é um grande conhecedor, também salientou, e é algo que é muito importante, que essa necessidade do reequilíbrio financeiro e principalmente com o desequilíbrio causado nessa época de pandemia. Esse é um assunto grave, né, que eu acho que nós temos a preocupação maior é que o sistema não pode falir, né? As pessoas que trabalham no comércio, que se deslocam, e o nosso engenheiro Cássio Taniguchi mostrou muito bem a necessidade de deslocamento das pessoas da região da Grande Florianópolis para Florianópolis, onde estão o maior número de empregos, ele precisa ser mantido. Então, eu queria dizer, Zena, que assim, existem 2 ações específicas que são promovidas pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Ministério Público de Santa Catarina, onde está sendo discutido esse assunto. Então, me parece que é necessário buscar uma segurança jurídica tanto para o governo do Estado como para as empresas, né? E nesse momento, acho que o fórum é a justiça para que chegue num acordo e estabeleça um contrato em caráter precário, para que, como disse o secretário, daqui a 2 anos, 3 anos, quando as empresas operadoras possam ter tomado fôlego e possam, inclusive, participar de um processo de concessão. Se fosse aberto hoje um processo de concessão, elas não têm condição mais de se qualificar. Não tem nem as negativas necessárias para estar presentes numa licitação. Então, assim, esse tempo, falando em encaminhamento, acho que é assim, priorizar a discussão dentro dessas ações específicas que estão no Tribunal de Contas e Ministério Público, né? Chegar a um acordo que se permita um contrato em regime precário. Depois que o governo do Estado, através da SUDERF, dê continuidade à atualização do planos, né? Inclusive com essa parte que o Tiago comenta da necessidade de uma consultoria para estabelecer os critérios de um processo de concessão. E parece que, se nós seguirmos nesse caminho, a gente estaria atendendo o que as empresas hoje precisam, o que a sociedade precisa. E essa questão aí de talvez ter sido antecipada ou não, é uma questão que eu acho que o governo do Estado e as empresas operadoras vão chegar a uma forma de resolver isso, né? E que seja respeitado, digamos, as instâncias municipais, as instâncias governamentais na operação do sistema e na regulação do sistema. A Aresc, inclusive, que é a reguladora, disse: eu não posso opinar sobre o sistema hoje porque o sistema não está com contrato. Então, esse é um assunto que tem que ser resolvido. Era isso, pessoal. Mário, muito obrigada também. Secretário, eu queria conversar contigo semana que vem rapidinho sobre as SCs, se tu tiver um tempinho na tua agenda. Não sei se eu falo com a menina lá, a tua Janaína, ou... Até eu acho que vale uma informação pública, né? Eu sei que depois a gente pode fazer agenda. Homologuei ontem as licitações das SC, das 400, né? Eu brinco Então, ontem a gente finalizou a licitação. Estou falando do quê? Estou falando da contratação da SC, da ciclovia da SC 406, estou falando da restauração com ciclovia da SC 400 e 402, Daniela. Projeto? E hoje a gente finalizou a licitação do projeto. E, aliás, contratamos a empresa do projeto, que, como eu havia dito, a intenção é terminar esse projeto em março do ano que vem para poder fazer o processo de obra. Hoje eu não tenho um projeto, né? Então, por isso que a gente venceu isso. E o da 401, que foi aqui colocado até pelo Cássio, nós estamos com uma questão judicial, né?
Então, a empresa ela iniciou o processo e ainda o juiz não já está lá 3 meses. A gente já fez contato, inclusive, lá com o Tribunal de Justiça, está concluído para decisão e não acaba não saindo. Mas ele prevê, talvez não aquele modelo de transporte de massa que seria o desejado nesse momento, até porque isso precisaria de um projeto específico, mas a gente vê uma série de melhorias dentro da mobilidade. Aquele trecho da 401, uma pegada muito mais urbana, tá? Uma pegada muito mais arquitetônica do que separando o trânsito de passagem do trânsito local. É isso que eu queria fazer, a comunicação, por isso que precisa conversar um pouquinho mais contigo, tá? Gente, olha, muito obrigada, não sei se eu posso ajudar mais. Dona Zena, oi, fala. Eu não sei se todos vão poder participar aqui. O que eu vou apresentar lá é o conceito daquele que contrato precário, bilhetagem e concessão lá na frente, que é o movimento formal de segurança jurídica. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer como é que a gente tem avançado e como que a gente chegou no debate sobre a bilhetagem. E não foram poucas os debates e as modelagens a respeito disso. E nesse ponto, hoje a gente tem praticamente um termo de referência pronto para fazer o processo de licitação disso. E aí talvez a gente poderia estar marcando uma reunião pontual, se assim for o desejo, para explicar sobre a questão de bilhetagem ou outra forma como efetivamente, para que a gente possa estar alinhando e, de fato, a iniciativa, né, a predisposição da empresa, por meio, por exemplo, do Léo da Biguaçu, e que é uma predisposição. Ele está preocupado em melhorar aquela situação. Agora, a gente só tem que alinhar essas falas, até para que depois não haja, efetivamente, um caminhar para um lado que depois possa trazer em prejuízo pela própria empresa ou prejuízo para o Estado, quanto uma política de benefícios, por exemplo, que é um compromisso que a gente assumiu e que está na Fazenda para fazer o impacto financeiro, mas o projeto de lei já está feito. Dona Zena, oi, eu acho que o Mários aí vai concordar, o Conde se coloca à disposição para que seja essa mesa para a gente poder tratar da bilhetagem, hein, através da mesa do Condes lá. Eu não tenho dúvida nenhuma. O Floripa Sustentável é só um guarda-chuva que articula e quem vai coordenar é o Condes, quem vai tocar o processo e, se precisar, eu vou estar junto sempre, porque junto é que a gente junta todas as entidades. E precisa, a gente sempre precisa da senhora. Se não precisar, eu agradeço. Toquem, pelo amor de Deus. A Zena nós poderíamos chamar de agitadora social. Muito obrigado, Zena. Já tive bastante lá. Gente, muito obrigada, né, mais uma vez. E me coloco à disposição sempre a articular. Achei a reunião riquíssima, Mário, onde botamos todos os entes na mesma mesa, evita prejudicar. Agora, precisa, secretário, olhar com muito carinho para as empresas, porque elas estão precisando sair do vermelho. Tá?